Oi, gente, tudo bem? Ó, se você é novo aí no canal, já se inscreve, não deixa de se inscrever. Eu tô aqui hoje pra contar todas as coisas que eu passei ao longo desse tempo que eu fiquei sem gravar. Então já vai se inscrevendo aí, já vai participando dos nossos vídeos, vai se tornando aqui de casa, tá, beleza? E já dá like nesse vídeo que você vai se impressionar com os perrengues que eu passei no ônibus da faculdade. Então vem comigo. É o seguinte, eu sou a Ariane, faço faculdade de Direito no Unisalesiano Lins e sou de Avanhandava. Ou seja, todos os dias eu preciso ir de ônibus para a faculdade. E esse ônibus, ele é liberado pela prefeitura. Só que, gente, o erro não é da prefeitura. Eu tô deixando bem claro isso aqui, porque se você é de Avanhandava e tá vendo esse vídeo, eu quero deixar claro que eu não tô julgando o prefeito. Ele tá fazendo muita coisa boa. A gente tá com os ônibus mais velhos, mas eu creio que a gente vai conseguir ônibus melhores. Então, eu só queria deixar isso bem claro, porque eu tenho muito medo de alguém interpretar errado o que eu tô falando aqui. Bom, então vamos para o vídeo, parar de enrolação, que eu já falei demais. Bom, primeira semana de faculdade, voltando, tava um tempo de chuva gigante. Gente, tava muito fechado o tempo, tava ventando, eu tava ficando preocupada. Eu já sabia que ia chover, mas eu não achei que ia chover tanto que igual choveu. Nessa época, a gente não tava vindo pela Rondon, que é a maior rodovia daqui de perto, que a gente passava por dentro, porque de Lins a Avanhandava tem duas cidades, que é Guaiçara e Promissão. E nesse dia, a gente tava passando pela estrada de Promissão a Avanhandava e começou a cair granizo. Eu entrei em colapso. Gente, eu tava no ônibus e tava caindo granizo. Eu falei, eu vou morrer hoje. Meu Deus do céu, eu vou morrer hoje. Eu não sabia nem quem era motorista, eu nem conhecia ninguém. Eu comecei a ficar preocupada, meu coração começou. Até então a gente tava andando com o ônibus, tava tudo bem. A gente uma hora ia chegar e andava, mesmo que tava chovendo. Do nada, o motorista deu uma freada monstra, que tipo, todo mundo foi parar lá na frente e voltou. Aí eu fiquei assim... Meu Deus, meu Deus. Gente, eu vou deixar a foto pra vocês verem. Caiu uma árvore no meio do caminho. A gente foi os primeiros a bater de frente com a árvore. O motorista deu uma freada com tudo, porque eu imagino que ela tinha acabado de cair. Ele viu ela caindo, ele freou com tudo. Aí todo mundo começou a entrar em choque e não chegava ninguém. Aí do nada foi chegando mais gente. Isso era tipo 11h30, 11h20, por aí. Sabe que hora que a gente foi sair de lá? Quase 2 horas da manhã, porque os bombeiros demoraram muito pra chegar. O pessoal que tava nos carros, que foi fazendo fila, começou a pegar facão, que um monte de gente anda com facão dentro de carro, e começou a ajudar a cortar a árvore. E eu, apavorada, com muito medo, entrando em colapso dentro daquele ônibus. Eu tava sendo repórter dali da situação, tanto é que eu gravava, eu filmava, eu gravava áudio, eu tirava foto das árvores, tirava foto do ônibus, do cara do bombeiro que chegou. Eu tava falando pra todo mundo, tava no grupo da minha família. Depois disso, a gente chegou em casa. Pela graça de Deus, cheguei em casa quase 2 horas da manhã. Mas tudo bem, esse foi o primeiro perrengue. Vamos pro segundo, que faz pouco tempo. O segundo perrengue aconteceu... vai fazer... Eu vou procurar aqui. Eu tenho foto também. Eu tenho foto de quase tudo, porque eu amo tirar foto de tudo. Eu faço, sei lá, eu cubro o negócio, entendeu? Igual jornalista, eu vou cobrindo tudo que tá acontecendo. Nesse dia, eu e a Rafaela tinha um trabalho muito importante pra entregar. Aí a gente já tava indo pela Rondon. Nesse dia, o que aconteceu? Eu tava sentada, eu e a Rafaela senta na frente, eu ouvindo minha música, em paz da vida, com o som lá em cima, né? Lá no alto, lá longe. O menino que senta lá atrás, ele veio falar com o Pimenta. Isso antes de entrar no pedágio. O Pimenta é o apelido do nosso motorista. E eu falei, isso sempre acontece. Às vezes ele quer falar alguma coisa do pedágio, do dinheiro, enfim. Passou pelo pedágio, não aconteceu nada. E o Pimenta foi encostando o ônibus. Aí eu comecei a ficar apavorada, porque ele não encosta o ônibus assim, então alguma coisa aconteceu. Nisso eu tirei meu fone. Falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu ouvi um berreiro lá atrás. Aí eu falei, pronto. Alguém morreu. Nisso eu vi a reba toda lá do fundo vindo pra frente. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí o povo, você não viu que tá saindo fumaça lá atrás? Você não ouviu o griteiro de todo mundo gritando ali atrás, com medo porque começou a pegar fogo, começou a sair fumaça? Eu falei, gente, eu não tô nem sentindo o cheiro eu tava. Pimenta, o menino desceu e foi ver o motor do ônibus. Aí eu vou colocar a foto pra vocês verem dele vendo o motor. Eu não sei o que ele tava vendo, na verdade, eu acho que é o motor.
Então tudo bem. Aí ele foi ver o motor, voltou, todo mundo começou a entrar em choque. Eu precisava entregar um trabalho, eu não podia deixar de entregar aquele trabalho. Aí a gente já tava com o ônibus parado. Nisso, uma menina falou assim, vou pegar carona com alguém, e desceu do ônibus. Que menina louca, será que a mãe dela não fala pra ela que não pode pegar carona com os outros? Fiquei pensando, né? Mas eu falei, mas na verdade eu preciso entregar trabalho, então também eu pegaria carona. Até então eu não tinha raciocinado o que tava acontecendo. Do nada, a menina falou, vocês não tá vendo que tem um ônibus lá atrás? Todo mundo desceu correndo do ônibus. Era o ônibus de Penápolis, pela graça de Deus. E eles têm 2 ônibus, um que vai pra Unilins, né? E um que vai pro Salesiano. Esse que vai pro Salesiano, ele passa em 2 lugares. E o da Unilins, ele vai por outro lado. O que tinha parado atrás da gente era o da Unilins. Então, tipo, eu não ia ter como ir com o da Unilins. Porque senão ia ficar muito longe da minha faculdade. Eu não ia chegar lá de todo jeito. E os caras lá arrumando o ônibus. Aí, do nada, parou o outro atrás da Unisalesiano. Aí, a gente subiu e foi pra faculdade. Ai, gente. Aquele dia foi o terceiro, o perrengue. Depois que o ônibus do Pimenta quebrou, porque cada um tem o seu ônibus. Depois que o ônibus do Pimenta quebrou, ele decidiu tirar uma folga e falar... Ô, Fabiano, cobre aí eu. E nesse dia, a gente foi... No que a gente tava indo, eu percebi que o cara é bem diferente do Pimenta na questão de dirigir. Eu e a Rafaela tava sentada no mesmo banco, na ida e na volta. Na ida, a gente foi conversando, tudo bem. E na volta, eu falando com a Rafaela, a gente conversando sobre como o nosso professor tinha sido... Eu sempre vou com fone de ouvido, igual eu falei. Da última vez, que foi a vez do motor... Tava com o fone, eu não ouvi nada. Nessa, como eu e ela tava conversando, eu sou educada, eu tava sem o fone de ouvido. Gente, do nada, eu escuto um negócio assim, pá! Eu escutei um berro, ah! Aí eu fiquei assim, olhei pra cara da Rafaela. A Rafaela entrou em choque junto comigo. Eu vi uma cortina assim, eu agarrei a cortina assim. E falaram, estourou o pneu, estourou o pneu. Ele tava na descida. Aí eu falei, ele não vai parar na descida, ele vai esperar chegar ali no ponto, né, no meio da descida e da subida e parar ali pra poder pedir socorro, porque sempre acontece. Só que ele não parou, ele continuou subindo, ele foi embora com o ônibus, e eu lá no ônibus, eu falei, gente, o pneu estourou e o cara não parou, o ônibus. Esse ônibus vai capotar. Gente, eu mandei um áudio pra minha mãe, eu vou colocar o áudio aí pra vocês ouvirem. Eu mandei o áudio pra minha mãe, eu fiquei assim, ó. Escuta o áudio. Mãe, seguinte, o pneu estourou do ônibus, o cara não tá querendo parar, a gente tá indo com o pneu estourado embora, ele nem saiu pra ver qual pneu que é que tá estourado, e eu tô com medo de acontecer alguma coisa, então assim, só tô avisando mesmo, tá? A gente não chegou nem no presídio ainda, só tô te avisando só, tô agarrada na cortina e preocupada. Eu tava desesperada. Gente, foi muito desesperador, vocês não têm noção, foi desesperador. Naquela hora, eu fiquei assim... eu vou morrer, Rafael. Aí ele foi embora. Ele cagou. E chegando aqui em Aviandava, tem um trevo. E esse trevo não é nada muito simples. Tem umas curvas muito doidas. Aí eu falei assim, é aqui mesmo que a gente vai capotar. Porque tipo assim, é uma curva. E nessa curva tem um barranco. Então, tipo, se, né, na pior das hipóteses, a gente ia capotar o ônibus. Na hora que ele fez aquela curva, tava todo mundo assim, ó. E eu agarrada aqui na curva. Ele fez o trevo e ele parou o ônibus. Uma das meninas desceu, foi ver o que aconteceu. O cara só estava nervoso, passando mal por tudo que tinha acontecido. Ele não achou que ia acontecer tudo aquilo. Logo depois chegou o ônibus de Araçatuba. Eles pararam atrás da gente. O cara do motorista do outro ônibus foi falar com o motorista do nosso ônibus, né? Aí eu não sei o que se procedeu. E quando chegou na cidade, eu fiquei me cagando, com medo desse ônibus capotar dentro da cidade, que pra mim não faz nenhum sentido. Mas na hora do nervoso, eu penso tudo o que vocês pensar. Eu cheguei em casa viva. E quando eu desci do ônibus, eu vi que o motorista também tava mal, assim, pelo que tinha acontecido. Porque ele era super educado, ele foi super educado. Falou uma boa noite, tenha um bom descanso e não sei o quê. Eu percebi que ele tava bem agoniado, assim. Aquele dia foi tenso, foi muito tenso aquele dia. Aquele dia foi o dia, viu? Foi mais tenso do que o dia da árvore. Porque no dia da árvore não foi o ônibus em si, né? Foi alguma outra coisa que caiu, que foi a árvore. Naquele dia foi o ônibus. E o fato dele não ter parado me deixou muito, assim, agoniada com aquilo. Mas eu entendo, porque também se ele parasse, a gente não ia chegar em Aviandava nunca. Porque ia demorar muito tempo pra chegar, outro pneu, trocar o pneu e ir pra embora. E, gente, se você já passou alguma situação do tipo que já tenha acontecido no ônibus ou no carro, que você ficou desesperada, comenta aqui embaixo pra eu saber
pra gente compartilhar essa aflição junta, porque eu acho que eu tô compartilhando sozinha meus medos aqui. Então, por favor, gente, comenta aqui embaixo, tá? Eu espero que vocês tenham rido muito, porque uma coisa que vocês gostam é rir das coisas que eu faço, que eu passo, rir das minhas situações precárias de vida. Então, se você gostou, por favor, dá like aqui, não esquece de dar like, de compartilhar com seus amigos, falar, olha essa menina, que engraçada, olha o que aconteceu com essa menina, coitada, sofrida. Pra você que não viu meus outros vídeos, eu vou colocar aqui os meus vídeos de constrangimento, uns que eu passei na escola. Se inscreve aí, faça parte desse grupão de pessoas, me segue lá no Instagram. Não esquece de se inscrever, de dar o like nesse vídeo. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Uhul!